galera do YouTuber, sejam bem-vindos ao nosso canal da área Tubers. Bom, hoje vamos falar sobre soluções. O que é uma solução? Solução é todo e qualquer tipo de mistura do tipo homogênea. Bom, ela é formada pelo soluto e pelo solvente. Vale lembrar que o solvente é aquele que dissolve e o soluto será aquele que será dissolvido. As misturas homogêneas ou também soluções podem ser tanto sólidas quanto líquidas e também gasosas. E como fazer para diferenciar o soluto do solvente? É bem simples, é só você ir pelas quantidades. O soluto se encontra em menor quantidade, ao contrário do solvente que se encontra em maior quantidade. Olá pessoal, venho falar agora sobre os componentes de uma solução. São eles o soluto e o solvente. O soluto é a substância que dissolve no solvente. Em geral, é a menor quantidade de uma solução. E o solvente é a substância que dissolve o soluto. Um exemplo aqui é o sal de cozinha e a água. O sal de cozinha se dissolve na água, porque o sal de cozinha é um soluto e a água é um solvente. Valeu, pessoal! Fala galerinha do YouTube, meu nome é Lucas e eu vou explicar para vocês agora quanto à classificação das soluções. Uma solução pode ser classificada a partir de várias de suas propriedades, sendo as mais importantes essas daqui, quanto ao estado físico, quanto à natureza das partículas dispersas e quanto à proporção entre soluto e solvente. Falando primeiramente quanto ao estado físico. Nós podemos ter uma solução em qualquer estado físico da matéria, sendo assim, temos as soluções sólidas, que são aquelas que recebem o nome de ligas e tratam-se geralmente de uma mistura homogênea entre metais, como por exemplo o ouro 18 quilates é uma mistura constituída de ouro, cobre e prata. Já o bronze é uma mistura dos metais zinco e estanho. Temos também as soluções líquidas, que se encontram em três naturezas distintas. Sólidos dissolvidos em líquidos, como por exemplo a água do mar, que é uma solução que possui vários tipos de soluto, entre eles o cloreto de sódio, o cloreto de magnésio, bicarbonatos. Temos também os líquidos dissolvidos em líquidos, como por exemplo a gasolina, é uma mistura composta por hidrocarbonetos derivados do petróleo e álcool, em uma proporção de 80% para 20%. E temos os gases dissolvidos em líquidos. Imaginemos um aquário. Em um aquário é necessário diluir-se o gás oxigênio na água, porque esse é responsável pela respiração dos peixes. Então, se um aquário ele permanece fechado, é necessário que eu injete esse gás por meio de cilindro, e então ele vai se misturar por toda a expansão da água dentro do aquário, permitindo a sobrevivência dos peixes. E nós temos as soluções gasosas, que são aquelas que possuem apenas gases dissolvidos. Lembrando que toda mistura de gases contém apenas uma única fase, sendo por isso uma solução. Como por exemplo, o ar atmosférico é uma mistura composta por 78% de gás nitrogênio, 21% de gás oxigênio e 1% de outros gases. Certo, galerinha? Vamos falar agora quanto à natureza das partículas dispersas. De acordo com a natureza do soluto, nós podemos ter dois tipos de soluções, que são as soluções iônicas, que são aquelas que apresentam apenas íons dissolvidos. Elas também são chamadas de soluções eletrolíticas, pelo fato de conduzirem uma corrente elétrica. E nós temos as soluções moleculares, que são aquelas que apresentam moléculas dissolvidas. Elas também recebem o nome de não eletrolíticas, porque diferentemente das soluções iônicas, elas não conduzem uma corrente elétrica. E para finalizar, nós temos as soluções quanto à proporção entre soluto e solvente. De acordo com a quantidade em massa de soluto em solvente em uma solução, nós podemos ter quatro tipos de classificações. Mas para que você possa compreender essas classificações, é necessário que você entenda primeiramente o conceito de coeficiente de solubilidade. E o que seria isso? O coeficiente de solubilidade representa a quantidade máxima de um determinado soluto que nós podemos dissolver em 100 gramas de água. Então, por exemplo, se eu digo que o coeficiente de solubilidade do sal de cozinha, que é representado pelo NaCl, é de 37 gramas para cada 100 gramas de água, eu quero dizer que a cada 100 gramas de água eu posso dissolver um máximo de 37 gramas de sal de cozinha a temperatura ambiente. Certo, galerinha? Então, continuando. As classificações
começam primeiramente pelas soluções diluídas, que são aquelas que apresentam uma pequena quantidade de soluto em relação à quantidade de solvente, como por exemplo, uma solução composta por 1 grama de sal de cozinha para cada 100 gramas de água. Soluções concentradas são aquelas que já apresentam uma quantidade mais elevada de soluto em relação à quantidade de solvente, como por exemplo, uma solução composta por 30 gramas de sal de cozinha em 100 gramas de água. E as soluções saturadas, que são aquelas que apresentam o máximo de soluto permitido, de acordo com o coeficiente de solubilidade. Como por exemplo, o que eu já falei, uma solução composta por 37 gramas de sal de cozinha em 100 gramas de água. Então dá para perceber a diferença, não é? Soluções diluídas, uma pequena quantidade de soluto, as soluções concentradas, uma quantidade mais elevada, e as soluções saturadas, o máximo de soluto permitido. Passou daí, já entramos nas soluções supersaturadas, que são aquelas consideradas instáveis, porque contêm uma quantidade de soluto maior do que a sua solubilidade na temperatura ambiente. Certo, galerinha? Espero que vocês tenham entendido. Essa foi a classificação das soluções. Valeu! Fala, galerinha! Meu nome é Murilo. Explicarei para vocês aqui concentração de uma solução. Podemos estabelecer diferentes relações entre a quantidade de soluto, solvente e solução. Tais reações são denominadas genericamente concentrações. E lembrando aqui que as quantidades de soluto, solvente e solução podem ser expressas em massa, gramas, quilogramas e etc. Volume em ml, em centímetros cúbicos, em litros e etc. E em número de mols. Bom, pessoal, continuando nossa aula sobre solução, vou explicar um pouquinho sobre concentração molar, que é a relação entre o número de mols dividido pelo volume. Então, vamos ver um pouquinho sobre o número de mols. Para achar o número de mol, é preciso ter a massa do soluto e a massa molar. Para achar a massa do soluto, geralmente eles dão na questão. Agora, a massa molar é um pouco complicado, porque você vai ter que ter o auxílio da tabela periódica. Por exemplo, qual é a massa molar do H2O? A gente vê que a massa de um H equivale a 1. E como aqui a gente tem 2 Hs, então vai ser 1 vezes 2. Mas o O, na tabela periódica, está dizendo que a massa do O é quanto? 16. Então a gente coloca 16. Então a massa molar do H2O é igual a 18. Um outro exemplo que a gente pode fazer bem rápido aqui é o do O2. A massa na tabela periódica do O é igual a 16. Só que são 2 O. Então vai ser 16 vezes 2 igual a 32. Depois que a gente acha a massa do soluto, depois a gente acha a massa molar. O que a gente faz? A gente vai dividir pelo volume, que geralmente eles dão na questão. Então a gente vem aqui. Se você quiser fazer uma coisa mais prática, ao invés de colocar essa fórmula, fazer essa fórmula e depois transferir e dividir, a gente tem esse esquema que é bem mais rápido, né? Que a gente vai usar a massa do soluto a gente vai usar a massa molar e a gente vai usar o volume do solvente que ele coloca. E a seguir vou fazer um exercício para vocês sobre esse assunto. Continuando nossa aula sobre soluções, vamos resolver uma atividade sobre concentração molar. Já temos nossa fórmula, que é a concentração molar é igual à massa do soluto dividido pela massa molar dividido o número de mols, no caso, dividido pelo volume. Vamos ler a questão. São dissolvidos 19,6 gramas de H2SO4 em água suficiente para 800 centímetros cúbicos de solução. Qual é a molaridade dessa solução? Então ele pede o que, pessoal? Ele pede a molaridade, que quer dizer a mesma coisa que concentração molar. Então vamos colocar o M aqui. Vamos lá. Qual é a massa do soluto? Então ele está dizendo o seguinte: são dissolvidos 19,6 gramas de H2SO4. Então a massa do soluto vai ser
19,6 gramas. Logo após, a gente tem a massa molar. Qual vai ser a massa molar? Como eu já expliquei, a gente tem que dar uma olhadinha na tabela periódica, né? Então a gente vai pegar o seguinte: H2SO4. Vamos por etapa. O H. O H, a gente tem a massa do H equivale a 1. Nós temos 2 Hs. Vai virar 2 gramas. Logo depois a gente tem o S. O S é igual. Qual é o valor de S na tabela periódica? É igual a 32. E a gente só tem um S, que dá igual a 32 gramas. E por último a gente tem a molécula de oxigênio. Então são 16, a massa do oxigênio, se a gente olhar a tabela periódica, vezes 4, que a gente tem 4 oxigênios, que vai dar o total de 64 gramas. Logo após a gente vai somar tudo, que vai dar o total de 98 gramas. Vamos anotar aqui, 98 gramas. Depois a gente vai continuar vamos continuar. Em água suficiente para 800 centímetros cúbicos de solução. Nesse caso, a gente vai usar o volume em litros. Então, a gente vai ter que transformar 800 centímetros cúbicos em litros. Mas isso é para outra videoaula. Que vai dar o equivalente a 0,8 litros. É a mesma coisa dividir, se tiver em centímetros cúbicos, dividir por 1000. Logo após, a gente vai transformar isso aqui na fórmula. Então, vai ser M é igual a 19,6 dividido... Essa parte 6? Faz de novo. Então, vai ser M é igual a 19,6 dividido por 98 dividido por 0,8, que no caso é o do volume. O resultado, para a videoaula ficar mais extensa, o resultado vai dar o equivalente a 0,25 m ou 0,5 mols por litro. E assim a gente finaliza a questão. Salve galera que fala que é Kevão, tá ligado? Vamos fazer algumas questões objetivas sobre soluções. E eu vou falar algumas aqui para vocês. Assinale a alternativa que contém exemplos de soluções. A. Água de torneira, mar e granito. B. Granito, mistura de água e óleo e ar. C. Petróleo no mar, granito e água desidratada. D. Água pura, gás, nitrogênio e ouro puro. E. Ar, água, torneira e ouro de outros quilates. A resposta correta é a letra E. Segunda. A principal característica de soluções é ser sempre uma mistura homogênea, possuir sempre um líquido com outras substâncias dissolvida. C. Ser um sistema com mais de uma fase. D. Ser homogênea ou heterogênea dependendo das condições de pressão da temperatura. Ou E. Ser uma substância pura em um estado físico. A resposta certa é a letra A. E aí galera, vamos fazer um verdadeiro ou falso, tá ligado? De acordo com o que você aprendeu, com tudo, vamos à primeira. A solução sólida trata-se geralmente de uma mistura homogênea entre metais. Verdadeiro. Soluções moleculares são também chamadas de eletrólitas, pois conduzem correntes elétricas. Falso. Coeficiente de solubilidade representa a quantidade de um determinado soluto que podemos dissolver em 100 gramas de água em temperatura ambiente. Falso. Soluções concentradas são aquelas que possuem uma pequena quantidade de solução em relação à quantidade de solvente. Verdadeiro. Soluções saturadas são aquelas que com uma quantidade de soluto maior que a sua qualidade naquela temperatura. Resposta falsa. Valeu galera, depois a gente se vê. Valeu. Então galerinha, chegamos ao final de mais um vídeo.
Esperamos que você tenha compreendido tudo que foi explicado até aqui. Essa foi a nossa aula sobre soluções e agora nós estamos aqui para agradecer primeiramente aos nossos professores Graziano e William por terem proporcionado esse projeto para nós. Está muito bom, muito legal mesmo. Além de agradecer nossos professores, eu queria agradecer também aos colaboradores do projeto, nossos amigos Robson e João Carlos. JK! Gente, não se esqueçam de compartilhar, curtir, comentar e também não se esqueçam de inscrever no nosso canal, da área Tubers. Ah, e só pra vocês saberem aqui que eu esqueci de falar. Isso aqui não é cabelo natural não, gente. Isso aqui é peruca, viu? Cabeça de uva. Só pra vocês ficarem sabendo. Valeu! What you say?